Fala pessoas, saí por aí, cheguei até as margens da CE 065, entre Pacuti e Palmaça. Agora o que me trouxe até aqui? Mais um episódio do podcast Bora Conversar, agora de forma itinerante, por aí nas estradas, nos encontros, em busca de histórias de gente que inspira, como o senhor Nazareno, Tio Tonho. Tio Tonho, daqui a pouco a gente vai saber o que é, tá bom? Mas o que me trouxe até aqui? Sempre passo as margens da CE 065 e esse casarão, vocês vão poder conferir nas imagens, me chamava a atenção pela sua beleza, pela sua imponência e resistência ao tempo. Seu Nazareno, primeiramente, muito obrigado pela acolhida, receptividade aqui na sua casa, mas para a gente conhecer um pouquinho, né, a sua história e deste casarão. Qual o nome daqui da fazenda? O sítio? Aqui é o sítio Bonaparte. Sítio Bonaparte. É, O senhor falou que não sabe a data específica de construção é, daqui. precisamente não, Não sabe. porque muito antigo, né? O meu bisavô que trabalhava aqui, né? Sim. A gente é uma família que dura muito tempo, né? Por exemplo, o meu avô durou 103 anos, né? Quando ele tinha 9 anos, Ele já trabalhava aqui. ele trazia o almoço para o pai dele, que trabalhava numa parte de café, que por sinal a gente botou o nome dele, né? Que ele Qual o era, nome dele? ele era ele era um senhor branco, dos olhos assim, azul, chega a parecer uma piscina os olhos dele, né? Aí Sim, chamava ele de marinheiro. Aí botou o nome do alto de café, o café do marinheiro. do marinheiro. Mas vocês, a origem de vocês são aqui do Maciço ou migraram para o Maciço de Baturité? Eles vieram na época, né, da colonização, né? Aí eles vinham, né, e Sim. ficavam trabalhando praticamente pela comida, né? Mas a gente, Era assim, um sistema que eles não eram escravos, mas não tinham. de certa forma, não quero polemizar, mas eu acho que a escravidão ela mudou a forma de ser, né? Não estou Hum, dizendo que nós somos escravos, hum, mas de certa forma, sim, do capitalismo, né? é, Mas falar para você, a gente pode imaginar, se o avô tinha 109 anos, então vamos colocar uns 200 anos de construção aqui desse patrimônio, mais ou menos. mais ou menos por É, aí. Agora, quando eu estava fazendo a pesquisa sobre o café, de Pacuti para Palmácia, eu não encontrei resquícios sobre essa história. Aqui a gente já está um pouco afastado. Quantos quilômetros de Pacuti? 3. 3 quilômetros de Pacuti, mas aqui ainda se cultivava o café. É. Essa parte aqui era uma parte muito produtora de café. Eu mesmo cheguei a colher 110 sacos de café pilado. Isso está nos anais, na história do sítio? Não, Não, não. a gente não fazia contabilidade, nunca fez contabilidade, né? Não, mas E eu pergunto sobre a história, porque hoje existe a Rota Verde do Café que conta a história de boa parte dos sítios, mas vocês, nessa época, faziam parte desse grande ciclo não, cafeeiro. não, não. Nessa época, a gente, o meu pai era cortador de cana, para o engenho, né? Aqui era, funcionava o Um engenho. O engenho, engenho. é. E, e meus tios carregavam as canas nos, Jumento, né? Nos no burros. jumento, né? Eu falo bom, a pessoa fala É, jumento, não sei se tem é, diferença. é. Aí a gente foi melhorando de vida, né? E as famílias se mudando para Fortaleza para os filhos estudarem, né? E foram perdendo o interesse Pela cultura, né? É, Como eu sempre falo nas minhas reportagens aqui no Maciço, posso estar errado, eu sei que tiveram vários ciclos, como a banana, hum, hoje, a hum, cana-de-açúcar, o a borracha que teve chuchu. rapidamente um ciclo ali. Teve aqui teve uma época assim muito forte nessa região entre a Palmácia e a Colina, um ciclo muito forte da borracha, Da né? borracha, É, sim. teve.
Mas eu costumo muito falar que o café foi o ouro negro do maciço de Baturité, foi quem formou, foi quem moldou realmente, que trouxe a riqueza arquitetônica para a região, o Por exemplo, café. por Foi, exemplo, desculpa, quem formou doutores, professores, né? Quem formou isso. essa atual geração. Então que vocês se apropriem do que é de vocês, da história de vocês, né? Por exemplo, esse sítio aqui, ele foi passando de mão, de mão, de mão, aí chegou a um compadre do meu pai, padrinho do irmão meu. Sim. Aí ele perdeu o gosto na época do Sarney, que teve aquela Recente, já acho que de 1980, 70 e acho que até é, 89, que é a década de 89. teve aquela inflação que era 70%, 80%, né? Sim, Aí ele achou que ganhava mais dinheiro especulando sim. no mercado financeiro do que na agricultura, né? Aí botou esse sítio para vender por 400 sacas de café. Mas o café nessa época ainda era valioso, Valioso, muito muito valioso. valioso. Era uma das moedas de troca daqui, né? Eu vi um relato que se trocavam uma, duas sacas de café por carros, não é isso, na Isso. época? Aí eu tinha 100 sacos de café. 100. Sim. Comprado na latinha e juntando, e comprando, e juntando, e comprando, e juntando. Eu morava ali pertinho do Arco. Aí eu tinha Sim, uma faxinazinha lá, chegava com o cafezinho, derramava lá. Dinheiro que eu apurava na Ceasa, eu comprava de café, né? Naquele tempo não tinha banco, tinha que guardar o café mesmo, né? sim. Aí, quando ele soube que eu tinha 100 sacos de café, aí foi lá fazer o negócio comigo. Aí nós fizemos, trocamos Trocou então essa propriedade em hoje por 400 sacos de café. 100 Quatro, sacas de... eu tinha 100, Sim, trocamos por por 400. 400. Foi. Agora, para a gente entender um Hum, pouco sobre hoje o senhor é proprietário aqui do sítio, do sítio, Sou. mas como que o senhor começou a sua infância? No caso, já trabalhando na roça, na agricultura? Era assim, o papai teve uma sorte que o, o seu Heraque Vieira, Sim, que era o dono da Santa Rita, que era compadre do meu avô, né? Passou no Banco do Brasil e negociou lá com o gerente um valor da Santa Rita, que é vizinha aqui, para o vovô assumir a sim, conta e passar o sítio para ele. sim. Tá entendendo? Um negócio que o vovô nem tinha condição de nada, que o vovô vivia cortando cana e fazendo rapadura para pagar a conta da bodega, né? Aí ele mandou, o seu Heraque Vieira mandou chamar a minha avó e o vovô e contou a história, né? Aí a vovó, compadre Heraque, você está ficando doido. Nós esse ano não vamos pagar nem o que nós tiramos na bodega, o fornecimento, como é que nós vamos pagar sítio? Aí ele disse, vocês agora são donos, vão ver como é ruim ser dono. E entregou e foi-se embora para o Xeramubim e eles passaram a ser proprietários, né? Antigamente também tinha essa ligação muito Tinha, forte da região do sertão, é, de Quixadá, Xaramubim com pronto. Maciço, né? Eles no caso, né? Produziam muita rapadura e, e farinha, né? Uma tradição que se perdeu muito, mas aqui na região ainda Pacuti, Palmácia, inclusive agora em agosto, tem o Festival da Rapadura, É, principalmente Palmácia ainda é um produtor muito forte de muito forte a rapadura, né? rapadura. Aí, porque são os ciclos que vêm junto um com o outro, né? Naquela época, muito forte a cultura do algodão, né? Mas aqui na Serra teve Não, algodão? não tinha Não, mas algodão, era mas você, sertão, né? mas eles precisavam da rapadura e da farinha para alimentar os trabalhadores do Do algodão, algodão. tá entendendo? Então, Aí uma cultura complementando a outra, toda semana tinha os comboios de jumento levando, descendo para o sertão. trazendo as especiarias do sertão, né? O peixe, peixe salgado, né? A carne salgada, aquele charque, aquelas coisas, para cá, para a serra, né? E levando a rapadura e a farinha, tá entendendo?
Aí era aquela troca, né? O algodão é conhecido como, acho que, a maior riqueza do Do estado. estado. Hoje se perdeu muito também, mas ainda existem alguns É, produtores no estado. esse bicudo, né, prejudicou demais, O que seria o porque bicudo? é um insetinho que ataca o O al- caroço do Do algodão algodão. e, e impossibilita de De comércio, né? É, comercializar, né? ele fica só para uso animal, né? Para fazer aquele tal de resíduo, né? O senhor Aí tem memória do primeiro proprietário no registro de quem foi, não? Da propriedade? é porque não Não guardo. sabe, né? Até que sei, mas me foge a memória um pouco. Aham. Era que teve o seu, ó, voltando, tem eu hoje, né? Aí teve o seu Giminiano Damasceno, aí teve o seu Jonas Penaforte, aí teve um nome bem. É porque são muitos anos de história, muitos, É, muitos legados, né? Isso, aí eu sei que e eles toda a vida, esse sítio foi assim, trocado por causa de situações financeiras, entende? Quando a sim. moeda caía demais, o pessoal trocava ele aqui, Hoje, e né? antigamente era mais fácil também essa questão de troca, né? É, Hoje, com certeza, é. que é um patrimônio É porque riquíssimo pela arquitetura, pela história. naquela época não existia nem banco e o dinheiro era É, os tostões, né? Aquelas moedas forjadas que até aqui no sítio São Luís eles tinha a tinham moeda uma própria, moeda né? própria, né? Sim. Aí, quer dizer, o dinheiro era muito escasso, muito difícil, né? Era troca mesmo O e dinheiro era escasso, mas a fartura era grande, né? Ninguém passava os necessidade. donos, Os os donos, donos, nós que trabalhávamos passávamos a fome do cachorro amarrado. era Era. Pra você ter uma ideia, fome do cachorro amarrado. é, Ditado popular, né? o cachorro amarrado só come se você botar É, na coitazinha dele. Pronto, pois brincadeiras à parte. O meu bisavô, que trabalhava nesse alto de café ali, né? O sim. vovô vinha trazer a coitezinha de farinha com feijão cozido, que chamava d'água no sal, né? Eu já comi. Pronto, Lembrança da minha avó. O pronto. pessoal fazia amassadozinho, Hum. né? É bom demais. Aí o Já vovô comeu? dizia assim, Luiz, vai na bodega velha, Ainda existe a bodega velha? existe o canto. Vai na bodega velha e pega 2 tostão de toicinho, que eu vou fazer o fogo aqui, quando chegar já tá as brasas, para nós misturar, para ver se desce. Tá entendendo? Aí tinha esse. E que memória afetiva o senhor tem da sua infância aqui? No caso, o senhor morava aqui já Não, próximo, né? eu morava próximo aqui, né? Próximo aqui. Mas que memórias afetivas o senhor tem? Que uma saudade boa, né? Da sua infância vivida nessa época. A gente tinha assim a liberdade de andar, de ir na casa do outro. E a gente criava muita galinha, porco, né? E, e criação, na época a criação que a gente chamava era Muito para se manter também, os né? bodes. Porque é o seguinte, nós todos éramos de famílias de 8, 10 irmãos, Minha avó né? teve 24. Pois é. Naquela, eu A acho que minha minha, avó teve minha 19. avó teve 24. Pois é. A minha mãe teve 10. Até o meu irmão mais velho diz assim, quando ele fala, né, que Miguel, quantos irmãos tu tem? Aí ele diz, tenho 9, 10 comigo. Aí o cabo diz assim, todos vivos? Ele disse, não, 9 trabalhadores, vivo só eu. É, e hoje, o que é que você cultiva aqui? O que, que se Rapaz, produz no sítio?
eu tive um convívio muito tempo no Ceasa, e lá eu fiz uns contratos com o Pão de Açúcar e o Extra, essa rede de supermercado, né, do Sim. Abílio Diniz. E eu fornecia chuchu para eles. Eu já tô vendo. Eu ia comentar que eu vi um monte de chuchu ali. Pronto, pois é. Aí eu como tinha 10 moradores aqui, e eles todos trabalhavam com a cana, né? E aquele Sim. cansado, e a gente só ganhava, na época, né? Eles só ganhavam mesmo o de comer quando eu vim para cá, eu botei o saláriozinho deles, que eles ganhavam num dia, que eles ganhavam numa semana, eu botei para eles ganhar num dia, para ver se eles pelo menos comiam alguma coisa, porque eu não via nada. Eles chegavam na casa deles, só tinha piaba e farinha. É, porque se não tiver Aí eu digo, nutrido, como é que o funcionário vai produzir, né? rapaz, vamos fazer o Tem seguinte, eu vou energia, pagar força. vocês desse tanto aqui, e vocês vão me fazer 10 cargas de rapadura, 50 cargas de rapadura por semana. Uhum. A gente tinha muita cana, muita coisa aqui. Aí disse, mas nós temos que começar mais cedo e sair mais tarde. Eu digo, mas estão ganhando 10 vezes mais. Sim, Né? claro. Aumentou o salário, aumenta o trabalho, né? Nessa época era, agora não é mais. Aí fizemos, né? Aí quando eu fiz esse contrato com um dos gerentes do Fábio Diniz lá, para ficar fornecendo a eles, eu passei a ter precisão de muito chuchu, tá entendendo? Aí eu fui negociando com eles, quem queria trocar a plantação de cana Pelo chuchu. pela plantação de chuchu, eu financiava a latada pronta para eles cuidar da latada, para nós Sim. dois, de meia, né? Era o sistema de meia. Aí melhorou muito aqui. No instante eu fiquei tirando 600 caixas de chuchu. O chuchu, ele é fácil a produção, de produzir, rápido? Ele é rápido, né? Ele produz em 6 meses, e você readubando de 3 em 3 meses, você passa 2, 3 anos tirando uma alta produtividade, né? Aí depois você vai cortando as etapas e vai substituindo, você vai tendo Para sempre, replantar, né? você vai tendo sempre a produção, né? Nós chegamos aqui a tirar, obrigado a tirar 1.800 caixas por semana. É muito, Era né? muito. Eu tinha. Ele é um produto que também, após a colheita, ele A rapidinho, vida dele é muito. é muito rápido, né? A vida útil dele, né? A vida comercial dele é muito rápida, assim. Aqui no Nordeste ainda não, quase que não existia a frigorificação, né? Sim. Ficava tudo jogado no tempo, né? Aí ele no instante, ele Seu Nazareno, perece. o senhor prefere que chame Nazareno ou pelo apelido? Nazareno mesmo. Nazareno. É. Para as pessoas que não conhecem, o que significa o seu apelido hoje? O de Tiotonho Chotone. é porque eu não sei de onde foi que surgiu esse negócio, que a gente até que é assim, meio que socialista, né? Sim. A gente veio dessa família que, assim, eles chamam mão aberta. E nós somos da família, a minha mãe é nojosa, daqueles nojosos do rato ali, Sim. que é uma família assim, muito acolhedora, tá entendendo? Mas eles dizem que Tiotonho porque faz o ninho de espinho. O ninho de espinho. É, que ninguém entra no ninho do Tiotonho. Que é o pássaro. Que é o pássaro. Não conheço, a gente vai pesquisar, tentar colocar para vocês Ah. aqui. Agora sim, Eu não sei se ainda existe café aqui, por cima? Hã? Ainda existe café na mata aí? Existe, mas é porque a gente abandonou mesmo. Abandona mesmo, né? Abandonou, é. Porque nós fizemos assim, ó. Quando eu cheguei aqui, eles tinham a preferência pela cana, Sim. porque era de meia com eles, né? O café era só do dono do sítio, né? Aí eu fazia assim, eles trabalhavam 3 dias nas canas deles lá, né? E 3 dias eles tinham a obrigação de trabalhar para mim, recebendo, né? Sim. Aí, quando nós conseguimos mudar as canas para chuchu, aí eu mandei
no meio dos cafés, que teve assim uma época que o café estava muito barato, aí eu mandei plantar 50 mil pés de bananeira no meio das carreiras de café, tá entendendo? Que hoje se trabalha muito com O esse consórcio, sistema de agrofloresta é, também é, para beneficiar o café, né? isso, Que hoje se torna um café especial. é. Agora, falar um pouquinho da parte histórica, a casa a gente pode perceber que ela é toda original. Assim, em A parte, estrutura, a arquitetura, a estrutura dela eu preservei o máximo possível, mas eu troquei essa telha, né? porque é preciso também com o tempo, Porque, com o desgaste, né? porque e a madeira dela que estava muito, que a gente pegava assim aquelas toras de madeira, você Sim, apertava assim, se desmanchava ele já toda. tinha, já tinha Toda a traça a corrida traça por dentro, isso. correndo por Mas a gente dentro. pode perceber a preservação, né? Aí eu, Das janelas, todo original aqui. é, Aqui é original. é, Agora, para o senhor, a importância de se preservar esse patrimônio, eu não fiz, só o patrimônio do eu, seu eu, sítio, mas em eu, geral. aqui, por exemplo, eu fiz todo o Como que possível eu falo? para preservar o estilo da casa, né? Sem mudar a aparência, inclusive essa cor, que é difícil de achar essa tinta. Mas não tem como reproduzir a cor? Eu, eu, eu não acho ela, né? Aí eu pego e vou com aquela bisnaga, né? Sim. E vai tentando, Tentando. tentando, tentando até achar uma cor mais ou menos que É, seja. o que eu estava comentando Ah, com a senhora no caminho hum, daqui, a preservação, é, inclusive da cor, né, que é o patrimônio, hum, né, que é a identidade isso, do lugar, é, né, que hoje vem se perdendo muito a preservação do patrimônio. A gente está no CEA, então é assim mesmo. é, Do patrimônio material e imaterial. E a importância, como eu é, falei agora há pouco, né, para que a atual geração saiba de onde veio, que as futuras, né, tomem pois é, conhecimento de quem ele moldou, pois de quem é. ele formou. Quero aqui agradecer o senhor, nosso bate-papo é bem rapidinho, tá quantos minutos aí, câmera? Só, muita gente podia passar a tarde aqui. Mas peguei a Soraya de surpresa, agradecer aqui a Soraya, Hum, minha câmera hoje, hum, ao Yuri também, por hum, ter intermediado essa conversa com o senhor, e lhe agradecer também por você abrir as portas da sua casa, compartilhar um pouquinho da sua história conosco, tá bom demais. Pois e desejar sucesso aí, né, na é, produção de chuchu, do que vier. Hoje não produz mais cana-de-açúcar. não, eu deixei o engenho, né? Aí fica só com um depósitozinho aí de troço, né? O meu irmão quer por fim na força que eu bote uma tapiocaria. Para atender o turista que passa aqui na CE. Eu digo, Uma Marcos, cafeteria, tipo uma cafeteria. tipo uma cafeteria Mas eu acho com que seria assim tapioca. espetacular. Você tomar um café no ambiente que se produzia o café, que se preserva a arquitetura, rústico. Eu Eu, sou o primeiro a estar aqui na eu fila para tava, tomar, viu? eu tava conversando com uns amigos meus que se a gente fosse na mata mesmo, onde tá, os pés de café estão lá, Estão lá e tem tá entendendo? café. E tem E café. tem café. Aí a gente fosse lá e desse uma limpada neles, com 2 anos a gente já teria o Teria um café bom para café para consumo. produzir. É. Uma grande dificuldade é a mão de obra, né? Não sei aqui na região Você que o senhor... você tem uma ideia? Há uns 4 anos atrás, a floração do café deu assim como se fosse um lençol, aquela coisa linda, aquele Lindo, né? cheiro gostoso, aquela coisa alvo. Ficou as matas tudo alvo de café, de café florado. Sim. Dizem que quando existe a floração, que é em meados de setembro, a serra se veste de noiva, É né? isso. Aí eu me empolguei e arranjei uns 4 homens e mandei roçar o máximo que eles puderam roçar. Tá entendendo? Quando foi para colher, Não tinha ninguém. pelejei. Eu tava com os negócios em Fortaleza e mesmo na época da colheita, aí eu pedi uns amigos para colher de metade. Aí eles vieram, colheram umas 2 sacas e foram embora com as 2 sacas e nem voltaram mais. Dei
o meu sogro colher, ele foi colher 2 sacos. Ele disse, eu não bebo mais do que 2 sacos de café. E acabou lá. Aí eu perdi o gosto, tá entendendo? É muito difícil, mas não desista não. O café é uma riqueza, hoje é a segunda bebida mais consumida do mundo. É. A China e o Japão não consumiam café, somente chá, hoje são os Hum. maiores consumidores de café. E nós, aqui no estado do Ceará, me incluindo aqui, né, já no maciço, é um grande produtor de café que ainda pode se voltar a ter uma grande produção em larga escala. Mas para isso, claro que precisa, por mais que se tenha a tecnologia, da mão de obra, não é isso? A gente vai assim, pela facilidade das produções, tá entendendo? Tudo que você produz aqui no maciço do Baturité tem que ser feito Prático. com as Sim. próprias mãos, tá Sim. entendendo? Você pega do começo do canteirinho até a colheita, tudo, tudo na mão, tudo manual, tudo É como o café, mais é, uma vez, do pronto. grão até a xícara É ali, tudo na tudo mão. 100% Pronto. manual. A Aí colheita, você a chega, limpeza, né? aí você chega no sul da Bahia, você chega em Minas Gerais, você chega em São Paulo, Tudo não maquinário. pega num pé de café, o cara já passa, solta. Você que turmiu o pé de café, já vem o pivô e aguou o café, já vem a máquina e derruba o café, já vem a sugadeira, já suga, já joga da máquina lá, já despolpa, já vai para a torradeira com 2 homens. Que o que dificulta aqui é o relevo, não é isso? Da região. Eu tinha aqui 10 casas com 10, 12, 15, as senhoras donas da casa Sim. e as filhas que eram apanhadeiras de café. Sim. Elas botavam Os o balaios. balai na cintura, né? Se vestia toda e ficava só com as mãos fora para puxar o café e a gente de tarde ia buscar aquela riqueza, né? É isso. Que se via naquele tempo para uma saia, para uma calça, uma roupa, Sim. né? Hoje, se você pedir uma menina para ir apanhar um coisa de café, primeiro as unhas, né? As coisas mais lindas do mundo Uma sai louça não a quer roupa logo lavada. as É mãos, isso. as mãos, é aquela fineza que se ela puxar o Não só as cafezinho lá, mulheres, você né? tem que tirar. É. Até Essa atual a gente geração. também, que a gente não a gente quer Esse menino moleza chama ele mesmo. para colher café. Bora colher café? Não vai. Vai colher café? Bora colher café? Olha, ele tá dizendo que vão pegar os 3 na palavra aqui, viu? Pois é. 3 jovens estão caminhando aqui. Aí, Assim é, gente. aí tem essa dificuldade, tá entendendo? Por exemplo, no sul, por exemplo, eu vi na Chapada Diamantina Sim. uma Que é menina Bahia. linda que nem ela aí, num tratorzão, só no. Parecia que tava jogando ela videogame. Tá. Num minuto ela encheu uma carreta de café. Sim. Tá entendendo? Aqui, você tem que ir de um em um, de um em um. Grão a Puxa. grão. Grão Não é a grão. brincadeira não, moço. É, não é Tá entendendo? fácil. E o Mas é o que valor, torna o café hoje especial. e o valor da saca de café nossa aqui produzido com essa dificuldade é o mesmo valor Do do café outro dele. lá que não chega nem aos pés do nosso café. Tá É, entendendo? mas ó, a dica para você não desiste, o café é hoje um dos produtos mais consumidos, mais caro do Mais momento caro na do cesta momento. básica, É. é o café, então não deixou de ser o ouro negro, hoje tem muito valor, né? Além do sabor, o valor comercial também. O meu irmão, o Dimi, dono daquele restaurante de Maria, ele produz o próprio café lá do de Maria. Lá mesmo, É. preciso conhecer, viu? Ele torra e moe e fornece lá pro de Maria o café. Fica aqui na Sé mesmo? Ele, quando você passa o arco, Sim, aí tem que eles chamam de calçadão, né? sim, Que tem sim, sei. uma quadrazinha e tal, não sei Uhum. o que ali. Aí do outro lado do rio tem uma ponte vermelhazinha de ferro, aí você passa por ela, Ah, do lado de cá, né? Ah. do lado do rio. E é isso, vamos ficando por aqui. Após esse bate-papo super gostoso com o seu Nazareno, a gente pode conhecer um pouquinho mais da sua história, do seu legado, não só aqui no sítio, como também na cidade de Pacuti. Agradecer ao senhor pela acolhida, mais uma vez, por abrir as portas da sua casa, de seu coração, compartilhar um pouquinho da sua história, que com certeza
nós passaríamos aqui dias e dias apanhando café, seja plantando chuchu, cana, e teria assunto, viu? Tem assunto, tem assunto. É isso aí, até o próximo episódio.